Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar nesta sexta-feira. O fim de semana chegou, hoje é dia 3 de fevereiro. O programa está começando e eu convido você aí de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. 6 delegados investigam o massacre no Compage do dia 1º de janeiro. Eles querem detalhes das 60 mortes que aconteceram por lá. A gente está entendendo toda essa situação. Nós não temos muita pressa, eu tenho dito isso, não temos muita pressa em entregar a investigação. A gente tem o compromisso de entregar uma investigação robusta, consistente. Representantes da União Brasileira de Mulheres fazem manifestação contra a extinção de pena do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Aqui no estúdio vamos receber o novo presidente da Assembleia, Davi Almeida. Ele vai ficar à frente da casa pelos próximos 2 anos. E por conta da crise, este ano não vai ter carna-boi. E os desfiles das escolas de samba vão ser realizados em 2 dias. E sexta-feira é dia do roteiro do dia e vamos te levar para um passeio de kart, uma opção de lazer para toda a família que gosta de velocidade. Isso e muito mais a partir de agora. Amanhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6h02. Nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí, 992-258767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E um buraco próximo a uma parada de ônibus em uma das principais avenidas da Zona Norte de Manaus está colocando em risco os usuários do transporte coletivo. Quem pega ônibus no local todos os dias diz que o problema já existe há 3 meses. Imagina você estar sentado esperando o seu ônibus, de repente ele passa, você tem que correr para não perder a viagem. Mas de repente você se depara com um problema como esse aqui, ó. Se você não olhar para baixo, você pode cair num buraco como esse que a gente flagrou aqui na Avenida Max Teixeira, no bairro Colônia Santo Antônio. E aqui, todos esses usuários do transporte coletivo estão correndo risco. Ninguém toma uma providência aqui. Muitas pessoas já falaram até que à noite isso aqui fica muito escuro, o que dificulta ainda a pessoa a enxergar esse buraco aqui. O senhor estava falando que a noite aqui é um perigo, né, para quem desce do ônibus ali. Exatamente, à noite quando pessoas descem do ônibus, falta cair nesse buraco aí, pessoas idosas, crianças, vejo sempre isso. O senhor costuma sempre pegar o ônibus aqui? Sempre, sempre. Isso aqui, se não houver um trabalho urgente, esse buraco vai aumentando e vai chegar até aqui, na parada de ônibus. Você também costuma pegar sempre ônibus aqui? Às vezes. Também presencia aqui esse buraco sempre que vem para cá. Muito triste, né? Uma cena terrível. Se não olhar para o chão, pode cair, né? Ficar olhando para o ônibus. Com certeza. E pior se cair uma criança aí, né? No colo, a mãe vai passando, vem apressada para pegar o ônibus. Problema. Então eu acho uma vergonha dentro de uma capital que é de Manaus, Amazonas, né? Se encontrar uns buracos desses até numa parada de ônibus, né? Queria que o pessoal, os incompetentes, que tivesse mais um olhar para a população e ver essa situação que acontece aqui nas paradas, até nas paradas dos ônibus, não só aqui, mas quase muitos cantos de Manaus a qual eu ando, eu vejo esses acontecimentos aqui. Até criança cair e acontecer desastre, né? A CEMIF disse que a situação será encaminhada para o Distrito de Obras da área para que o serviço seja realizado com urgência. Só não precisou em quanto tempo isso deve acontecer. E no Novo Reino 2, toda vez que chove, os moradores da rua Benedito Lira entram em pânico. Isso porque o local se transforma em um rio. Inclusive, uma parte da rua já cedeu e a estrutura de uma casa está comprometida. Com medo de que alguma tragédia aconteça, a comunidade resolveu colocar a mão na massa e está fazendo um serviço de infraestrutura. Rua Benedito Lira, bairro Novo Reino 2. Não preciso nem dizer que aqui a prefeitura faz muito tempo que não passa por aqui, porque olha a situação dessa rua, que não deveria nem ser chamada de rua, só pedra e água. Asfalto passa longe aqui. A situação dos moradores aqui é muito grave. Isso porque quando chove, segundo eles, entope os bueiros, que os bueiros estão entupidos, e isso aqui vira um rio.
É um corre-corre só quando chove aqui, né? É, sim. Porque alaga tudo. Tem a casa da minha filha, lá pro final alagou. Isso aqui vocês já construíram para tentar segurar a chuva. Falta aumentar de novo. Porque agora já transborda isso aqui. Você transborda de novo, a água entra tudinho para dentro. Estão vendo aqui a dificuldade aqui da rua, ó. É cano por fora aqui do asfalto, porque não tem asfalto. E aqui a gente começa já a ver aqui, ó, nesse mato, os sinais da correnteza, da chuva quando passa por aqui. Porque se o bueiro está entupido, a água não tem para onde correr a não ser por cima aqui da rua. Tem até uma massa aqui que está sendo feita pelos moradores. Vocês estão fazendo massa aqui para quê? Para nós tampar o bueiro, que está todo arrebentado. Não está descendo água pelo bueiro, está descendo pelo barro, está arriando todo o bueiro. É o senhor que está fazendo a massa aqui para vedar o bueiro aqui. Isso aqui é minha casa, está para cair. Tem uma netinha pequenininha, quer dizer que eu vou perder 30 anos aí. Vamos mostrar aqui o serviço que eles estão fazendo aqui, que está falando que é para vedar o bueiro, mas é porque o bueiro, vamos até chegar um pouquinho mais perto aqui, porque o bueiro, ó, ele está sem a vedação na emenda. E isso, o que acontece? A água vaza e causa toda essa erosão. E aí são os meninos que estão vedando ali o anel? Isso, é o menino que pode estar dentro do bueiro, são eles, que a prefeitura não aparece, meu amigo. Olha como eles estão aí, ó, arriscando a vida, pegar uma doença ou alguma coisa, furar os pés. Tudo isso acontece, ninguém já corremos atrás de todo, pedimos ajuda e não aparece ninguém aqui. A senhora mora nessa casa que é aqui na frente do bueiro onde está desabando. Então, Márcio, ele é o meu filho, né, que está fazendo serviço. Por ele ser mais magrinho, né, ele consegue entrar dentro do bueiro para tentar tampar aí, para ver se não cai. Daqui mais uns dias eu não vou ter como sair da minha casa, do portão da minha casa, né? A senhora mora aqui nessa casa 12 aqui. Nessa casa 12. Tem só esse espaço aqui para passar. Esse espaço agora eu tenho aqui para passar. E os vizinhos mais prejudicados, na verdade, sou eu e o meu vizinho, que já levou a metade do pátio dele aqui, né, no domingo. Há quanto tempo que vocês estão nessa situação? Há mais ou menos uns 2 anos isso aqui. Ano passado era bem pequeno quando o pessoal vieram para ver a primeira vez, né? Só que a Defesa Civil não fez nada. E aí, daqui mais uns dias, eu não vou ter como sair daí se não tomar uma providência. Vocês já chamaram a prefeitura já esteve aqui no local. Às vezes eles já vieram, olharam, só olha e volta. Anota no papel e pronto, já foi, só isso. Estamos pedindo socorro, porque daqui mais uns dias eu não vou ter como sair da minha casa. Porque olha a situação dessa casa aqui. Essa casa já tá em risco. Não precisa ser nenhum técnico para avaliar que essa casa está em risco. Inclusive, a Defesa Civil já esteve aqui, a senhora estava me falando. Domingo, a Defesa Civil compareceu aqui. Na hora que estava caindo a metade da minha área, da minha casa, os pessoal ligando, eles ainda disseram assim: por que vocês estão ligando para cá? Porque a casa da minha vizinha está caindo. E por que ela não liga? Por que eu não liguei? Porque eu estava chorando, eu estava tirando as minhas coisas dessa parte de cá para não cair. Aí eles vieram aqui, a gente discutiu e ele me prometeu: olha, segunda-feira cedo nós estamos aqui para resolver o seu problema. Até agora nada. A Defesa Civil disse que uma equipe foi ao local fazer uma avaliação e que a situação foi repassada para a Secretaria de Infraestrutura, que já realizou uma visita técnica. A Seminf informou que os serviços necessários estão sendo agendados para o local com a devida urgência. E sem iluminação pública, moradores da Rua Baineira, no Monte das Oliveiras, na Zona Norte, eles contam agora com a sorte para chegar em suas casas e até mesmo manter os comércios abertos durante a noite. O problema acontece desde outubro do ano passado, quando a concessionária de energia trocou os postes e contadores, mas não trocou as luminárias de volta. Vamos conferir. Dos 10 postes que existem na rua, somente 2 deles têm iluminação. Essa quantidade é insuficiente para iluminar o local. A escuridão tem aumentado os assaltos, que passaram a ser frequentes. Tanto a peles, assalto, como na moto. A gente fica dentro de casa, né? Trancada, a gente se tranca, porque a gente não pode mais ficar na rua até tarde. Tem que vir acompanhado com alguém ou pedir para uma pessoa pegar no ponto de ônibus, porque vir sozinho não dá. O Alan não tem garagem e termina deixando na rua mesmo. Aí já sabe, corre o risco de ser levado. Um risco de roubarem meu carro, de quebrarem, de, se Deus me livre, usarem para fazer assalto, para roubo. Segundo os moradores, foi no mês de outubro do ano passado que a empresa responsável
veio colocar esses relógios contadores de energia. Foi então que removeram as lâmpadas dos postes e não retornaram mais. Disseram que o trabalho deles era colocar esse padrão e logo após eles a outra equipe ia colocar, porque a luz pública era por conta da prefeitura. A rua toda é iluminada, mas com as lâmpadas dos próprios moradores que colocam. São 40 casas que estão assim vivendo na escuridão. A dona Elisângela tem um comércio aqui e agora vai dar 8 horas da noite. Dona Elisângela, já fechou o comércio? Sim, fechamos por causa da iluminação da rua, que não tem condições. Agora aqui na sua casa a senhora é a única fonte de renda para sustentar a sua família. Como é que é viver assim nesse momento de escuridão? É um risco aí, de medo de assalto? Com certeza, principalmente aqui na nossa rua. É muito assalto, insegurança total. Mas o problema não é só esse. Na casa da dona Ana, a conta chega e não é barata. O valor cobrado ultrapassa os R$800. Ela até já recorreu ao Procon. Nós estamos pagando uma coisa que nós não estamos consumindo. Dei entrada no Procon, já estou com a minha última audiência, para a gente conversar e ver como é que vai ficar. Os moradores esperam uma resposta o quanto antes para resolver de vez a situação, que já ultrapassa 1 ano. Por enquanto, para não correrem os riscos de assaltos, preferem trancar os portões mais cedo. A gente também está aguardando uma resposta. A nossa produção já entrou em contato com a Eletrobras e também com a Manaus Luz, mas até o momento a gente não recebeu uma resposta. Esse problema, como a gente viu, acaba virando um problema de segurança e parece algo muito simples, né? Desde que haja comunicação. Se a Eletrobras troca os postes e também a estrutura para colocar as luminárias, é necessário entrar em contato também com a Manaus Luz, que é a empresa terceirizada e recebe a nossa taxa que a gente paga na conta. Taxa de iluminação pública vai destinada a essa empresa terceirizada para que ela faça esse serviço. E esses moradores já enfrentam esse problema há muito tempo. A gente espera que isso seja resolvido o quanto antes e vamos continuar cobrando uma resposta sobre esse caso. E no conjunto Boas Novas, na zona norte da cidade, uma tubulação rompeu, derrubou muros e ameaça a estrutura de algumas residências. Os moradores chegaram a fazer uma manifestação cobrando os serviços de reparo. O repórter Danilo Alves esteve no local e tem outras informações. Vamos ver. Dessa vez o problema acontece aqui no conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova. Dá só uma olhada nesse muro que caiu no último domingo. Sabia que não foi a primeira vez que ele caiu? E não é só esse não. Outros muros aqui dessa rua já caíram. Esse daqui do lado da casa da vizinha também caiu e é a segunda vez que caiu. Mas será um fenômeno da natureza? Alguma coisa relacionada à chuva? Não é não. Aconteceu um problema aqui em fevereiro do ano passado. Você está vendo essa calçada aqui agora? Pronta, uma calçada normal, uma calçada feita, mas andando alguns passos ali você encontra o quê? Uma cratera. Sabe o que é isso? É uma tubulação que acabou rompendo em fevereiro do ano passado e a população ficou prejudicada. É como vocês estão vendo, né? Esse problema acarretou desde o ano passado, rompeu as tubulações do esgoto. Eles vieram aqui, trocaram as tubulações, falaram que estava tudo ok, tudo organizado, que a gente poderia construir nossos muros. Inclusive, eu refiz o meu muro, gastei aí um bom dinheiro, como vocês estão vendo, desde lá eu coloquei. Quando foi agora, começou novamente as chuvas e o problema começou tudo de novo, né? Porque rompeu as tubulações e as casas, todas as casas aqui foram alagadas, teve morador aqui que perdeu móveis. E eu estou muito preocupada, porque a minha casa e o meu muro, como vocês estão vendo, está todo comprometido porque a água inundou tudo por baixo da calçada. A calçada já quebrou a metade, né? E eu estou vendo um instante desabar essa laje. Vamos mostrar então aqui o problema, o buraco aqui, olha. Aqui, esse morador da número 42 que vive aqui nessa casa, olha só o tamanho do buraco. Essa aqui, ó, é a tubulação da água que passa normal e esse aqui é o grande problema para você que está assistindo a gente agora. É a questão da tubulação do esgoto e acabou se rompendo de novo depois de 1 ano aqui. A que a gente quer uma medida imediata, né? Porque a gente está 15 dias aqui sem resposta nenhuma. Aconteceu isso aqui e todo dia a CEMIF vinha, veio a Defesa Civil e até agora só bate foto aí, vão embora e diz que vão voltar e não voltam. Aí, inclusive, minha irmã não conseguiu nem sair para trabalhar ontem porque estava chovendo, isso aqui estava cheio de água, ela teve que
Vamos ter que sair por ali agora, ó. Sobe pela laje do vizinho para poder sair pelo portão delas aí. Será que eles vão esperar acontecer o pior para tomar uma providência? Primeira casa, o primeiro muro que foi atingido foi do seu Pinheiro. Seu Pinheiro, a sua casa, você já tinha reconstruído esse muro já por causa daquela situação antes? E agora, quando foi um domingo, 15 dias atrás, deu aquela chuva e o muro tombou. Não caiu, né? Aí quando foi agora, esse domingo agora, ele desabou com tudo. A casa está comprometida, então o esgoto está passando, meu carro está lá. Nós não temos mais para onde recorrer, gente. Vamos ter que fazer alguma coisa. E da próxima vez, se não resolver, nós vamos lá para a Avenida da Torre. Tocar fogo lá. Para poder as autoridades tomar uma providência. Porque assim não pode ficar assim desse jeito, não. E os moradores já estão cansados, né? Como eles acabaram de falar, o problema já vem acontecendo desde o ano passado. Então a Secretaria de Infraestrutura está sabendo do problema, mandaram uma equipe técnica, né? Falando que ia fazer a tubulação por fora. Que nem a gente vê aqui, a tubulação está toda comprometida. Essa água não está mais passando pela tubulação, e sim ela está abrindo caminhos. E o que aconteceu aí, ó, os muros estão caindo, as casas estão ficando toda comprometida. Então a gente pede aí um apoio mesmo da autoridade para que venham resolver o problema dessas famílias. Um prejuízo grande para esses moradores, né? E a Seminf informou que hoje uma equipe da secretaria vai ao local iniciar o serviço de drenagem profunda dessa área, o que deve resolver esse problema. E uma ponte no bairro Mutirão será demolida e a área será totalmente interditada agora pela manhã. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a ponte apresentava risco de desabamento. O repórter Danilo Alves está lá no local e traz mais detalhes para a gente. Oi, Danilo, bom dia. Qual a situação por aí? Olá, Adriane, muito bom dia para você. Bom dia que assiste você, o Manhã no Ar. Então, a gente está aqui na rua Itaité, que é a rua que dá a ligação entre a zona leste da cidade junto com a feira do Mutirão. Nesse momento a gente está sobre a ponte que vai ser interditada. Vamos primeiro mostrar a causa dessa situação. Olha só, a infraestrutura dessa ponte que foi o motivo causado para poder fazer essa interdição. Olha só como é que está aqui o barro. A gente sabe que a força das águas, a força da chuva é muito grande. Então a gente está sobre o Igarapé. Então quando chove, olha só o que acontece. Acaba que o fluxo fica muito intenso. E essa parte aqui, que é essa parte de barro, onde passa, né, a água, acabou cedendo. Além disso, outras partes da estrutura também acabou cedendo. Olha só aquela parte ali que fica principalmente o pilar principal, um dos pilares que sustenta essa ponte. Ou seja, é um risco para a população que passa aqui, para os carros que passam aqui, até os ônibus, porque linhas de ônibus também passam aqui sobre a ponte. A gente vai mostrar um pouquinho mais a estrutura para vocês, porque não é só essa questão não. Aqui fica principalmente a Feira do Mutirão, que é uma feira famosa aqui da zona leste da cidade. Muitas pessoas vêm aqui para poder comprar os seus alimentos, comprar a comida, comprar outro tipo de produto, enfim. Então é muito importante essa feira aqui para a zona leste, principalmente porque as pessoas querem um preço mais baratinho, então vêm aqui para poder pegar esse preço. Mas precisam passar por essa ponte, e é principalmente isso que é o problema, porque as pessoas, principalmente os comerciantes, vão ter bastante prejuízo. A gente acabou de ver as imagens de que as pessoas estão preparando agora ali a sua barraquinha para poder começar a vender seus produtos, e aí vai ficar interditado. E a gente já mostrou aqui a situação dessa ponte. Vou mostrar só mais um pouquinho, olha só. A gente também vai mostrar, olha só, essa parte aqui, bem ali é a Avenida Grande Circular, como vocês estão vendo, e bem aqui, olha, é a parte que a ponte está ligada. A gente sabe que a chuva, está um período de chuva muito forte aqui na cidade. A gente já sabe que só na última semana choveu 26% da nossa capacidade de chuva, né? Da capacidade de chuva da cidade, enfim. Então as chuvas estão sendo muito intensas. Então a extensão desse igarapé aqui que a gente está vendo, a extensão desse igarapé, ele vai até ali o Novo Aleixo, passando pela Avenida das Torres, indo até o Parque 10, enfim. Esse córrego todo vai dar no igarapé importante, que a gente chama que é o corredor do Mindu. E desse corredor do Mindu, a gente sabe que a água toda escoa para lá. Então, o fluxo é muito grande. A gente passa por aqui quando chove, a água fica com um nível muito grande, além do lixo, além de outras questões que são
cruciais para poder fazer com que a estrutura dessa ponte fique propensa para poder cair a qualquer minuto. A gente está aqui nesse momento, mas daqui a pouco vai ser interditada. O serviço da Seminf vai começar por volta das 8 horas da manhã. Então essa rua, Avenida Itaité, a rua Itaité, vai ser interditada. Aqui a gente pode ver, ó, ali já existem alguns dentes de dragão, as pessoas não podem mais passar com os carros, apenas a pé. Então as pessoas estão vindo, ó, a pé até ali a rua principal, justamente para que as pessoas, para que os carros e os outros carros maiores não passem por aqui. E aí justamente é esse que é o objetivo da prefeitura, o objetivo da secretaria responsável é que ninguém passe por aqui para poder realizar essas obras de infraestrutura, para poder ajeitar essa parte aqui da ponte. Então, nesse momento, as pessoas ali que estão na feira estão justamente ajeitando as coisas, as pessoas que estavam lá do outro lado, que é a parte que realmente vai ficar mais prejudicada em relação ao comércio, vão vir para ali. E a gente fala um pouquinho para você as avenidas que vão estar interditadas além da Itaité, e uma opção para você também usar as ruas alternativas para poder não pegar de surpresa, para você vir para cá e não ser pego de surpresa, né? Então as ruas são pela avenida, as opções, do entorno daqui são pela Avenida Grande Circular, você pode dar o acesso à Rua Cantor Evaldo Braga e Rua Marginal, que são essas ruas que ficam ao lado, que é aquela próxima ali aos bares, e também pelo outro lado você pode pegar o tráfego de pedestres que mora em torno, também vai ficar interditado. Então você tem que pegar a Rua Cantor Evaldo para você conseguir andar por aqui, porque as pessoas andam agora por aqui, mas vai ser interditado assim que a Seminf chegar aqui no local. Outra coisa interessante também, Adriane, é porque como essa rua é uma das principais aqui da zona leste da cidade, as pessoas ficam meio confusas para saber em relação à linha dos ônibus. A linha dos ônibus também vai ser interditada, hein? Não vai passar por aqui pela Rua Itaité, e sim lá pela Avenida Grande Circular, que a gente estava falando aqui anteriormente, onde vai ser também interditado. Então a Avenida Itaité vai ser interditada, então todos os ônibus que as pessoas forem pegar, que moram aqui no Mutirão, na zona leste da cidade, vão precisar pegar o coletivo lá na Avenida Grande Circular, que a gente sabe que não tem só as linhas convencionais, tem também as linhas dos alternativos, tem também os mototáxis, então vai ser um leque que a prefeitura falou para justamente as pessoas não ficarem tão prejudicadas. E voltando também à estrutura da ponte, que a gente sabe que é uma estrutura bastante precária, vocês viram agora, acabaram de ver, você que acabou de ligar sua televisão no Manhã no Ar, a gente está mostrando a questão da infraestrutura dessa ponte, que é a ponte principal da Feira do Mutirão. Se você já veio aqui, eu tenho certeza, para comprar algum produto, só lembrando que ela vai ser interditada a partir de hoje às 8 horas da manhã, e ainda não tem um horário, não tem, na verdade, uma data certa para quando esse serviço vai ser pronto, quando esse serviço vai ser completado. Mas é um serviço essencial, é um serviço emergencial. Então, emergencialmente, por enquanto, uma ponte de madeira, essa parte aqui, essa infraestrutura que a gente está vendo aqui, olha só, ela vai sair. Então, essa parte aqui ela vai ser toda destruída a partir de hoje, segundo a prefeitura, né? E depois que essa parte for destruída, uma ponte de madeira vai ser construída emergencialmente, de acordo com a prefeitura, até a ponte voltar a ser reconstruída para passagem de construtores, para passagem de servidores, né, da Seminf, também de alguns pedestres, até mesmo de alguns servidores, de alguns feirantes que trabalham aqui. Agora, a parte concreta, a conclusão dessa obra ainda não tem previsão certinha. A gente já sabe aqui que as pessoas estão falando aqui pra gente sobre o alagamento. Vamos tentar falar com alguém aqui? Deixa eu lhe perguntar, aqui alaga quando chove bastante? Como é que fica aqui a infraestrutura? A gente sabe que é bastante prejudicada essa parte aqui, né? Ela, quando chove, alaga aqui, mas não passa por cima da ponte, não. Mas a cada vez que chove, a estrutura da ponte fica mais prejudicada, né? Fica mais prejudicada. Você trabalha aqui? Trabalho. Então, desde quando você trabalha aqui? Há quanto tempo? Trabalho aqui há 8 anos. Então, há 8 anos você já vê, a cada vez que chove, a estrutura da ponte fica mais prejudicada. Agora vai ter interditado. Você acha que é bom, né, para poder voltar a ser mais seguro para vocês? Eu não concordo com o que está sendo feito, porque já que vão demolir a ponte, se vão demolir a ponte, é para ter previsão de construção. Agora estão demolindo a ponte sem previsão de construção, deixando vários pais de família desempregados. É daqui que a gente tira nosso sustento, é daqui que a gente sustenta nossa família, e eu acho que isso está errado. Porque se o perigo é a ponte, negócio de carro pesado passar em cima, interdita
e demole a ponte quando tiver previsão para construção. Agora eles vão quebrar a ponte, vão fazer uma ponte de madeira e vão deixar vários pais de família desempregados. Essa parte aqui é bastante movimentada da avenida, né, aqui próximo ao Mutirão. Exatamente. E as pessoas compram bastante aqui, como a gente estava falando agora há pouco, e vai acabar prejudicando vocês com certeza em relação ao comércio, né? Isso, sem dúvida, porque essa aqui é uma das melhores feiras que tem aqui na Zona Leste. É uma das melhores. Quer dizer, parando aqui, quebrando essa ponte, acabou a feira, acabou o Mutirão. Entendeu? A gente está ao vivo agora no Manhã no Ar, a gente está fazendo uma interação com a Adriane. Adriane, a gente está com um vendedor aqui, com um comerciante. A gente quer saber se você quer fazer alguma pergunta para ele, se tem alguém da produção, ou mesmo de casa quer fazer alguma pergunta para ele, porque ele está vivendo realmente na pele a questão aqui. A gente sabe que é uma questão de segurança, mas é fundamental a gente também saber o outro lado, né, o lado da população. Danilo, eu conheço essa área, para a parte de trás de você tem uma feira, que é uma feira pública, e do outro lado, na frente, tem uma feira que as pessoas se convencionaram, se instalaram ali, colocam as barracas. É uma área de comércio e também residencial. E a preocupação aí desse senhor que trabalha é muito pertinente, porque a gente não sabe até o momento como vai ser essa interdição e como vai funcionar na prática. Em algum momento, eu queria saber dele se a Prefeitura, Assistência Social, algum representante da Secretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados, chegou a conversar com esses profissionais que atuam aí, porque de um lado aí tem uma feira que é regulamentada, do outro é a feira que funciona mais no fim de semana, tem as bancas de peixe bem do lado de onde o senhor está, e atrás a feira que funciona como camelô no fim de semana, que já está inclusive montada, né? Tem muita gente que depende, de fato, do trabalho nessa área aí do mutirão. Então, a gente quer saber se alguém chegou a conversar com essas pessoas. Primeiro, eu quero saber o nome desse feirante. Muito bom dia. Quero saber seu nome. Como é que é o seu nome? Silvino Cavalcante Ferreira. Seu Silvino, a nossa apresentadora Adriane Diniz está perguntando para você se a Prefeitura, alguma hora falou, a Prefeitura, alguma secretaria responsável por essa obra, avisou para vocês que essa situação ia acontecer, que ia ser interditado, que ia ter realmente essa interdição. Como você falou, não deu previsão para a construção. Queria saber o que eles falaram para vocês no momento em que eles falaram que ia ter essa interdição. Primeiro eles vieram aqui e notificaram a gente. Deram uma notificação e deram 3 dias de prazo para a gente sair. O meu comércio é esse aqui na frente. E não querem indenizar. Só mandaram a gente sair. Nós fomos na prefeitura, não deram nenhum tipo de solução para a gente, entendeu? E a gente está a Deus dará, sem saber o que fazer. Vamos mostrar o seu comércio. O seu comércio é esse aqui, né? É o ponto do Guaraná, esse é o comércio do seu Silvino. Ele fica bem próximo à ponte mesmo. Há quanto tempo o senhor trabalha já nesse ponto? 8 anos. Então, há 8 anos o senhor já vê essa situação, então deram 3 dias para o senhor para poder sair desse local. Então, sem a questão de se organizar para poder chegar. E isso aqui é um ponto já certo, o senhor paga imposto, já paga as coisas aqui tudinho, certo? Não, a gente não paga imposto ainda, porque nunca vieram documentar, né? Nunca vieram documentar, mas eu já trabalho aí há 8 anos. Há 8 anos eu tiro o sustento da minha família daí, entendeu? E agora eu estou sem saber o que fazer, entendeu? Porque se tirarem a gente daí, como é que eu vou sustentar minha família? Pois é, né, seu Silvino, muito obrigado. A gente espera que as pessoas, né, que a Prefeitura possa realizar esse trabalho logo. Então, só repetindo para você, começa às 8 horas da manhã. Se você está prevendo em vir aqui à Avenida Itaité, a Rua Itaité, para poder realizar aqui a sua compra de feira, aguarde um pouquinho que vai começar essa obra. Então, só para ver para você, olha, a Rua Itaité vai ficar interditada. Se você quiser passar por aqui ou para pegar ônibus, vá até a Avenida Grande Circular para pegar a sua linha de ônibus para ir para qualquer lugar. E aqui, por enquanto, vai ficar interditado, não ainda existe a previsão para poder começar aqui, na verdade, a construir, né, e para terminar, finalizar essa obra por aqui. Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações, e o espaço aqui do programa está aberto para que a Prefeitura se posicione, fale sobre as alternativas que vai oferecer para esses trabalhadores, né? Tem muita gente que depende tira o sustento da família aí dessa área há muito tempo. E agora a gente vai falar dos casos de polícia e mais um crime lá no município de Manacapuru. Um homem sofreu uma tentativa de homicídio. Pelo menos 7 tiros foram disparados contra a vítima. A vítima da tentativa de homicídio é Felipe Batista de Castro, de 21 anos. Segundo testemunhas, o mesmo estava sendo perseguido por 2 homens em um carro de cor preta.
De acordo com a Polícia Militar, os homens dispararam pelo menos 7 vezes contra Felipe. Porém, nenhum dos disparos acertou a vítima. Apesar de não ser atingido pelos tiros, durante a fuga, Felipe caiu e quebrou a perna. A vítima foi trazida aqui para o hospital de Manacapuru e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que agora investiga o caso. De acordo com familiares que não quiseram se identificar, Felipe é usuário de drogas. E essa é a terceira vez que ele sofre tentativa de homicídio. Primeira vez que aconteceu isso com ele não, já é a terceira vez, né? Um dia desse ele pegou, ano passado, em março, eu estava grávida, ele pegou 3 tiros na cabeça, como que hoje ele está com um problema agora, né? Não ouve direito, né? Ficou tipo especial, né? Ele é aposentado. E, poxa, eu acho que alguém deveria fazer alguma coisa, porque a nossa cidade está desse jeito, né? E como adiantamos ontem, aqui no Manhã no Ar, a polícia conseguiu apreender 500 quilos de drogas que estavam escondidas no Careiro Castanho. A operação resultou também na prisão de Marcel Prestes, que era o responsável por transportar os entorpecentes até Manaus. Vamos ver. A investigação da Secretaria Adjunta de Inteligência levou à prisão do homem responsável pelo transporte da droga para Manaus. Marcel Prestes Silva foi detido no bairro São Raimundo, na casa onde ele morava. No local fizemos a apreensão do fuzil Colt 556 e 2 pistolas 9mm. Na sequência, nós fizemos uma diligência até o Paraná do Araçá, que é um braço do rio que corta a ponte da BR-319, e num ponto específico da mata nós fizemos a apreensão do restante do material. Ele fez parte do transporte do entorpecente, né? Geralmente existe um grupo que traz a droga de Tabatinga até em Manaus, e aqui em Manaus essa droga é entregue para os proprietários, né? Para o consórcio que fez a compra do entorpecente. As drogas estavam embaladas e seriam distribuídas em vários pontos de Manaus. Foi preciso uma operação coordenada para chegar aos pacotes, que estavam escondidos em outro município. 2 coisas chamam a atenção da polícia nessa apreensão. Uma delas é o armamento pesado, o fuzil importado que estaria servindo para guardar essa droga. E a outra, a grande quantidade de entorpecentes, 500 quilos de uma só vez. Essa droga foi encontrada na comunidade Paraná do Araçá, que fica no município do Careiro Castanho. E uma das estratégias da Polícia Civil tem sido justamente fazer as apreensões da droga antes que ela chegue aqui na capital. Nossa equipe de inteligência, nossa equipe de análise e a Secretaria de Inteligência está trabalhando para que isso realmente aconteça, para que essa droga não chegue em Manaus e a gente consiga interceptá-la ainda no rio, ou então quando ela está sendo guardada ainda nas margens, né, do rio, como essas últimas apreensões. E 6 delegados estão conduzindo as investigações sobre o massacre do Compage, ocorrido no dia 1º de janeiro. Imagens do circuito interno da penitenciária e também os vídeos que circularam pelas redes sociais estão sendo analisados, mas ainda não há um prazo para a conclusão desse inquérito policial. Até agora, mais de 30 pessoas já foram ouvidas, entre testemunhas, agentes penitenciários e presos. O trabalho ainda é complexo, segundo o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, mas o primeiro relatório parcial já foi encaminhado à Justiça. Pedimos à Justiça a devolução do inquérito e mais prazo para continuar a investigação, considerando a multiplicidade de vítimas, quanto também a multiplicidade de autores, né? Então, a gente não tem nem como mensurar um prazo para isso, mas vamos entregar, e tudo está sendo absolutamente controlado pela Justiça, pelo Ministério Público, né? Justamente porque é um caso diferenciado, e como é diferenciado tem que ser tratado de maneira diferente. As imagens do circuito interno dos presídios e até vídeos que circularam nas redes sociais estão sendo analisados. Então a gente está fazendo essa correlação para poder identificar várias pessoas que atuaram, quem efetivamente matou, quem efetivamente destruiu um cadáver. E, enfim, a gente está entendendo toda essa situação. Nós não temos muita pressa, eu tenho dito isso, nós temos muita pressa em entregar a investigação. A gente tem o compromisso de entregar uma investigação robusta, consistente, factível, para que o Ministério Público Estadual, que inclusive está nos apoiando com um grupo de trabalho, de acompanhamento das investigações, possa oferecer ação penal de maneira consistente e viável. Foragidos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Isaac Braga Silva, conhecido como Bob, e o Alisson Ferreira Lima, o Maranhão, foram recapturados enquanto se preparavam para assaltar um supermercado lá na zona norte de Manaus. A namorada de Bob, a Denísia da Silva Moreira, também foi presa com a dupla. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com o Danilo Alves.
Olá, Danilo. Alguém mais foi preso? Houve mais alguma recaptura desses presos que fugiram no dia 1º? Olha só, Adriane, como diria o Caboclo, tem mesmo, isso sim. Além disso, desses três elementos, dessas 3 pessoas, do Bob, do Maranhão e da Denísia, existem mais 2 pessoas que são foragidas do sistema semiaberto. A gente vai falar agora os 2 casos separadamente. O primeiro vai ser o Damião de Lima Leandro, de 23 anos. Ele foi preso pela manhã de ontem, lá no bairro Japinlândia. Foi depois de uma denúncia anônima que ele estava circulando pela área e fazendo ameaças a pessoas que eles consideravam inimigas. Então, no caso, a polícia foi lá, o 3º Distrito Integrado de Polícia, junto com a secretaria responsável que faz a recaptura dessas pessoas. Foi lá na casa dele, bateu lá na casa dele, enfim, está preso, verificou que era realmente foragido do sistema prisional do semiaberto. Ele estava desde dezembro de 2016, o Damião, com o sistema semiaberto e desde então nunca mais voltou para a prisão. Ele estava respondendo por tráfico de drogas. Aí depois agora, que teve essa denúncia anônima, ele voltou ontem para prisão. Dessa vez foi ao CDP, ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Outro caso também que aconteceu ontem foi do Eric Patrick Borges, de 29 anos. Ele foi preso por volta das 11h30 da manhã de ontem em flagrante. Sabe fazendo o quê? Receptação de veículos. Ele estava lá na zona norte da cidade fazendo esse crime. A polícia pegou, o 6º Distrito Integrado de Polícia pegou ele, enfim. Aí depois levou para a delegacia, verificou que ele era também foragido da justiça do sistema semiaberto. Mas esses 2 que a gente está falando não são do massacre, do dia que aconteceu lá as fugas e as mortes do compadre, não. Eles já estavam presos há bastante tempo, No caso, o Eric, ele estava preso desde 2015, ele fugiu, no caso, que também era do semiaberto. Em setembro de 2016, ele respondia por também tráfico de drogas, fugiu, agora foi recapturado. Agora o Bob, o Maranhão, esses 2 aí eram sim foragidos do sistema prisional e fugiram no dia do massacre do compadre. Os 2 são do complexo penitenciário Anísio Jobim, sim. Eles foram presos, junto com a namorada do Bob, como você falou, Adriane. Tudo isso aconteceu ontem. Eles estavam se preparando para fazer um roubo. Eles se encontraram ali na zona norte da cidade para poder, preparar tudo, Estavam com armamentos para preparar para fazer esses roubos em um estabelecimento. E aí foi quando a CEAOP, a Secretaria Executiva Adjunta de Operações, foi lá e pegou os 2. A gente vai falar o nome completo deles. Na verdade, é o Isaac Braga Silva, de 33 anos, que é o Bob, e o Maranhão é o Alisson Ferreira Lima, de 34 anos. Bom, eles se preparavam para poder fazer esse assalto quando eles foram presos. O nome da namorada do Bob é a Denísia da Silva Moreira, de 34 anos. Além do carro que foi apreendido com eles, que também era alugado para fazer esse roubo, outros 2 veículos foram encontrados na residência do Bob, que eram roubados, além de armas, que é uma pistola 380mm e 15 munições. Só para deixar claro a ficha criminal do Maranhão e do Bob, Maranhão ele foi preso em 2011 por conta de latrocínio, que é roubo seguido de morte. E o Bob já tem mais de 10 processos criminais. Agora voltaram para a cadeia, os 2 foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino e já a Denísia foi para o Centro de Detenção Provisória Feminino, os 2 lá na BR-174. Adriane. Danilo, você tem informações de quantos presos já foram recapturados, contando com esses novos agora? Vamos fazer a conta então, Adriane. A gente já tinha a informação de que 95 pessoas já tinham sido recapturadas desde a semana passada. A gente teve mais 2 recapturas agora em relação ao massacre, ao dia do dia da fuga lá do compadre, então se soma 97. As pessoas, no caso a Secretaria de Segurança Pública está realizando ainda essa força-tarefa, porque todos os delegados que conversam com a gente sobre essas recapturas, a prioridade é realmente recapturar essas pessoas que estão foragidas. E a gente sabe que muitas pessoas já foram para outros estados e muitas estão no interior do estado. Então essa é a principal ideia da Secretaria de Segurança, é acionar as pessoas do interior. Mas aqui na capital a gente sabe que também existe muito foragido. Então aqui quem atua é justamente a Secretaria de Operações, que realizam essas operações através das denúncias da população
no caso, a gente reforça ainda a ajuda da população nesse caso, porque é muito importante as pessoas realmente denunciarem, já que convivem ou conhecem ou já viram, né? Porque a pessoa que está na rua, que está ali próxima à pessoa que está, né, foragida, sabe realmente onde ela está, e comunicar para a polícia é uma situação bastante importante. Então essa força-tarefa da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, para capturar essas pessoas já resultou nessas 97 recapturas. Agora a polícia tem que trabalhar mais ainda, bastante, porque ainda tem muitas pessoas, muitos foragidos ainda na justiça, que a gente sabe, desses 95, mais de 180, né? A gente sabe que o número ainda não é preciso, porque muitas pessoas, muitos detentos realmente fugiram, mas enfim, a polícia está fazendo o trabalho dela de tentar recapturar e, enfim, conseguiram recapturar essas duas pessoas ontem, por volta aí das 11h30 da manhã. Adriane. Tá certo, Danilo, muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E na manhã de ontem, representantes da União Brasileira de Mulheres fizeram uma manifestação contra a decisão que extinguiu a pena do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. O ato foi em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Justiça. Nos gritos e nos cartazes, apenas um pedido. Adail na cadeia, justiça! Adail na cadeia, justiça! Além de se manifestar, este grupo de mulheres protocolou no Tribunal de Justiça do Amazonas um documento solicitando que seja revogada a decisão do juiz Luiz Carlos Valois, que no dia 24 de janeiro extinguiu a pena do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Ele foi condenado por crime de pedofilia e deveria cumprir quase 11 anos de prisão, mas foi beneficiado por um indulto de Natal. O Brasil tem muitos casos de pedofilia que nós poderíamos combater, inclusive dando exemplos, e hoje nós viemos aqui exatamente fazer esse resgate, pedindo inclusive o apoio da justiça, para que justiça seja feita e Adail Pinheiro volte para a cadeia e sirva de exemplos para tantos pedófilos que ocupam espaços no nosso Brasil. O advogado de Adail disse que a manifestação não tem fundamento, assim como a ação do Ministério Público, que também recorreu à decisão. Segundo ele, tudo foi feito dentro da lei. O Ministério Público quer vir colocar o judiciário, que agiu dentro do estrito cumprimento da lei, colocar o judiciário contra a população para querer forçar o judiciário a rever aquilo que não tem mais jeito. Por quê? Porque foi concedido de acordo com as determinações legais. Na verdade, foi feita uma grande injustiça contra essas crianças, contra a nossa sociedade. Isso deseduca não só os políticos e as pessoas mais importantes que praticam esse tipo de crime, mas também aquelas pessoas que praticam e a gente não fica sabendo, dentro das suas casas, dentro das escolas. Então isso deseduca, isso não é, isso de forma nenhuma, isso pode ser aplaudido, pelo contrário. A base aérea de Manaus e o 7º Comando Regional foram desativados nesta quinta-feira. E agora o local passa a ser a ala 8 da Força Aérea Brasileira. A mudança faz parte do plano de reestruturação da Força Aérea, que será implementado em todo o país. Vamos ver. A proteção do território é uma das prioridades do país. Nesta semana, os ministros da Defesa do Brasil e da Colômbia confirmaram acordo entre os dois países para a segurança na fronteira e o combate ao crime organizado. E impedir que colaborem entre elas para convertir-se em ameaças transnacionais. A Força Aérea Brasileira já começa a sofrer mudanças. Nesta quarta-feira, o 7º Comar e a Base Aérea de Manaus foram desativados para dar lugar à ala de número 8. Este processo de reestruturação, ele visa otimizar exatamente os meios de toda a ordem, sejam eles meios de recursos humanos, meios materiais, meios orçamentários, de uma forma a maximizar o ganho operacional no cumprimento da sua missão, como eu falei, de manter a soberania do espaço aéreo. A cerimônia teve a presença do vice-governador e de autoridades civis e militares. O major brigadeiro do ar, Valdeísio Campos, tomou posse como primeiro comandante da ala 8. 15 alas da Força Aérea Brasileira estão sendo ativadas em várias regiões do Brasil. A ideia é que a nova estrutura simplifique o processo de defesa do país. Usando a linguagem da própria aeronáutica, apesar do termo de desativação, é muito pelo contrário, né? O que existe é um avanço, é você sair de um monomotor para passar por um avião turbo-hélice bimotor.
O assunto agora é o caso Teles. Depois da repercussão negativa, o projeto que perdoa as dívidas das empresas de telefonia no Brasil, que já estava para a sanção do presidente Michel Temer, volta para o Senado para ser analisado novamente. Um dia antes do recesso, sem que ninguém se desse conta, o até então presidente do Senado, Renan Calheiros, mandou para a sanção presidencial o projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicação. Pelo texto, que ganhou o apoio do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, as teles serão anistiadas de multas de quase 20 bilhões de reais que receberam por falhas na prestação de serviço. E ainda ganhariam um patrimônio de mais de 80 bilhões de reais relativo à telefonia, como redes de cabos, torres e até imóveis. A decisão de Renan Calheiros desobedece o que determinou a presidente do Supremo em janeiro. A ministra Carmen Lúcia disse que não poderia haver qualquer movimentação no projeto antes do início do ano legislativo, sob o risco de cometer o crime de fraude contra a jurisdição. Senadores da oposição que já entraram com um mandado de segurança no Supremo pedindo a suspensão do projeto informaram a ministra Carmen Lúcia do descumprimento por parte de Renan Calheiros. Um projeto que é do desconhecimento da grande maioria dos senhores parlamentares, inclusive daqueles que estiveram no dia da sessão, uma única sessão, numa única comissão votando, que muitos deles votaram sem ter conhecimento e com informações erradas, distorcidas por parte do relator da matéria. Esta advogada da área de defesa do consumidor já representou os usuários na Agência Nacional de Telecomunicações. Ela disse que a pressa na aprovação mostra que há algo de errado com o projeto. Se houvesse a certeza de que esse projeto de lei vai trazer um benefício para o Brasil, por que apressar o assunto e impedir que ele seja debatido amplamente no Senado e com a sociedade como um todo? O Senado voltou atrás e mandou trazer o projeto antes que ele fosse sancionado pelo presidente Michel Temer. A justificativa é inexatidão material. Agora, cabe à nova mesa do Senado decidir o que fazer com ele. O ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, não quis comentar o assunto. O senador Renan Calheiros também foi procurado, mas não respondeu. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. No próximo bloco, vamos receber aqui no estúdio do Manhã no Ar o novo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Dalvi Almeida, que vai ficar à frente da Casa Legislativa pelos próximos 2 anos. É um instante só.